Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Deus, que o amor do Senhor, que a alegria que vem do nosso Pai inunde o seu coração nesta quarta-feira. Que bom iniciarmos o dia meditando na palavra de Deus. E eu quero convidar você hoje a ler comigo a carta aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2. Aqui o apóstolo Paulo nos fala sobre que tipo de culto que Deus espera de nós. Qual é o tipo de adoração que Deus espera de nós? E o que o Senhor espera que façamos com as nossas vidas agora que já recebemos o seu amor? Agora que já recebemos a salvação, o perdão dos nossos pecados, a nova vida, agora que somos novos homens e mulheres, que tipo de vida o Senhor quer que nós levemos? Para começar, quando a gente fala em culto, em adoração, as pessoas sempre lembram de cantar canções a Deus, de ir à igreja, levantar as mãos ou curvar a cabeça e prestar um culto ao Senhor, cantar canções, fazer orações. E as pessoas acham que isso, que o nosso culto a Deus se resume a isso. Eu quero dizer que este é um momento de culto coletivo, de adoração coletiva. Mas o culto a Deus verdadeiro, o culto que Deus mais deseja, é esse aqui que nós vamos ler agora. Diz assim, Romanos 12, versículo 1. Eu rogo a vocês, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com o presente mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui o apóstolo nos mostra um caminho do que Deus espera de nós. Quando vivíamos no pecado, vivíamos longe do Senhor, nós éramos dominados pelas paixões e pelos desejos da carne, do corpo. Então, os desejos insaciáveis do nosso corpo. E o nosso corpo busca basicamente prazer imediato. Ele quer, o nosso corpo ele é preguiçoso, o nosso corpo ele tem instintos sexuais, ele tem desejos insaciáveis em vários aspectos, e o que ele quer é prazer imediato. O que o nosso corpo quer, o que a nossa carne, a nossa tendência humana caída no pecado quer, são coisas egoístas, são coisas imediatas. Jesus já disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Ou seja, viver uma vida com Deus significa negar os desejos da natureza pecaminosa do homem e agora não viver mais dominados pela carne, pelo corpo, mas o corpo estar sujeito ao Espírito que habita em nós. Por isso nós não somos mais chamados de homens e mulheres carnais, mas de homens e mulheres espirituais. Porque quem nos domina não é mais a carne caída no pecado, mas é o Espírito que habita em nós. E aqui então o apóstolo diz: olha, o que eu peço, o que Deus pede de vocês é que vocês apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É no meu corpo, é nas minhas atitudes do meu corpo, ou seja, o que eu falo com a minha boca, o que eu faço com as minhas mãos,
a forma com que eu lido com a minha sexualidade, a forma com que eu lido com o trabalho, a hora que eu acordo de manhã, a forma com que eu uso o meu corpo para servir aos outros, porque o corpo é o nosso veículo nessa terra, né? Então, tanto o bem quanto o mal nós praticamos no corpo e através do corpo. Tudo que fazemos passa pelo corpo. Apesar de sermos espirituais, é no corpo que se manifesta a nossa espiritualidade. Então, o que Paulo diz, olha, o sacrifício que Deus quer não é você ficar se chicoteando, você ir caminhando a pé até a igreja, de pé descalço ou de joelho, como alguns fazem pagando promessa. Não, o sacrifício que Deus quer, né, é você entregar o seu corpo de forma santa e agradável a Deus. E esse é o culto que Deus espera, que então o seu corpo, a sua vida seja santificada, ou seja, suas atitudes, como o apóstolo mesmo diz, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, o que praticava coisas impuras não pratica mais, o que antes estava entregue à libertinagem, às impurezas, às maldades, não está mais. Então veja, aqui o apóstolo está nos mostrando de que forma Deus quer que a gente viva. E é através do nosso corpo, das nossas atitudes na prática, do dia a dia, é que nós entregamos um verdadeiro culto a Deus. E aqui ele fala que é o culto racional. Por que é racional? Porque eu preciso o tempo todo pensar o que eu estou fazendo. Ei, será que isso que eu estou fazendo agrada a Deus? E quando eu deixo de fazer algo porque não agrada a Deus, eu estou agradando ao Senhor e prestando um culto a Ele. Então nós ministramos um jovem casal, há um tempo atrás, que eles chegaram à igreja, eles estavam vivendo juntos como casados, mas eles não eram casados. Então eles estavam, fora do casamento, tendo relações sexuais e vivendo como se fossem casados, mas não eram. Então eles decidiram, casar, fizeram um curso de noivos, aprenderam o que a Bíblia ensina sobre casamento, sobre santidade. E aí os dois nos procuraram e disseram assim: pastor, a gente quer fazer algo, nós vamos casar daqui a 2 meses, mas nós decidimos que nós queremos agradar a Deus. Então nesse tempo nós vamos voltar para a casa dos nossos pais e nós vamos viver como nós deveríamos estar vivendo, porque nós ainda não somos casados. Então nós vamos nos apartar fisicamente. A gente não vai mais viver na imoralidade sexual. A gente não vai mais viver uma relação fora do que agrada a Deus. A gente quer agradar a Deus. Eu acho interessante porque a palavra falou o coração deles e eles tomaram essa decisão. Não foi uma pressão nossa nem nada. E eu disse para eles aquele dia: isso que vocês estão fazendo chama-se culto racional a Deus. Porque vocês estão mudando a rotina de vocês, mudando práticas do dia a dia, simplesmente para adorar a Deus com a vida de vocês. E o resultado, é que quando eles casaram foi uma grande bênção sobre a vida deles. E hoje eles estão bem, têm uma família, estão felizes. Quando nós cultuamos a Deus com as nossas vidas, o Senhor recebe essa adoração. E o Senhor também acaba nos presenteando de volta com as suas bênçãos. Aqui no versículo 2, então, diz que nós não devemos andar conforme o mundo de hoje. Não vos conformeis com este mundo, com este século. Conformar significa entrar na forma. O meu pai, ele é padeiro, minha mãe também, e eles têm várias formas lá na padaria, formas de vários formatos. E eles pegam a massa e conforme a forma que eles botam a massa para assar o pão sai de um jeito diferente. Se tem forma arredondada, quadrada, retangular, mais comprida, mais larga, mais alta, mais baixa, conforme a forma, o pão ganha aquela forma. Quando ele diz não vos conformeis, quer dizer assim, não entre na forma do mundo. O mundo quer pegar a vida de vocês e colocar num padrão que não agrada a Deus. Mas sejam transformados pela renovação da vossa mentalidade. Para você viver uma vida no corpo que agrada a Deus, nas suas atitudes,
na sua prática, para que o seu corpo seja santo e agradável a Deus, sua vida física, suas atitudes, você precisa deixar Deus transformar sua mentalidade. E aí então você passa a experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável. Como é que eu transformo minha mentalidade? Pela leitura da palavra de Deus, pela leitura da Bíblia, pela oração, pela comunhão com o Espírito Santo. Deus vai mostrando no meu interior o que está errado e o que está certo. E eu vou sendo transformado pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, queremos pedir que o Senhor nos ajude a lidar com o nosso corpo da forma certa. Aquele, Senhor, que vivia uma vida impura, suja, que possa hoje, Senhor, se arrepender e mudar suas atitudes. Aquele que falava palavrões, que usava os seus lábios para maldizer, para reclamar, para ofender, para mentir, que abandone essas práticas. Aquele, Senhor, que roubava, que pegava com a mão o que não é seu, ou que praticava, Senhor, atos impuros, errados. Aquele, Senhor, que vivia nas orgias, nas bebedeiras, nas noitadas, na pornografia. Aquele, Senhor, que vivia, Senhor, amando as coisas desse mundo, inclusive pessoas, Senhor, que não lidavam direito com a questão da alimentação, que comiam demais, os glutões, como diz a Tua palavra. Oh, Senhor, essas pessoas que não sabiam lidar com a sua vida física, que hoje, Senhor, nós nos arrependemos disso. Peço que o Senhor ajude esse homem, esta mulher a ser transformado pela renovação da mente e poder apresentar no seu corpo um culto racional a Ti. Que este homem, esse pai, esta mãe, esse jovem, esse senhor, essa senhora, esse adolescente, essa criança, possa apresentar a sua vida como um culto agradável a Ti. Sua vida diária. Não apenas quando vai à igreja, mas que o culto seja o dia a dia. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Transforma-nos pela renovação da nossa mente, nos dá uma nova mentalidade, nos ajuda a experimentar as tantas coisas boas, perfeitas e agradáveis que o Senhor tem para nós como resultado dessa obediência. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Nos fortalece, nos renova, nos anima, nos dá um dia cheio da Tua presença. Aqui, Senhor, no Rio Grande do Sul, nós oramos pedindo: faz cessar a chuva, Senhor. Faz cessar a chuva que começou novamente. Nós repreendemos as inundações. Nós pedimos, Senhor, faz fluírem essas águas para o mar. Toca, Deus. Não permita que novamente, Senhor, o povo fique debaixo d'água. Pedimos a Tua misericórdia em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um Devocional de Fé.